E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre os piores álbuns do primeiro semestre, segundo a crítica especializada, tá? Eu preciso dizer pra vocês que nesse primeiro semestre a gente não teve tantos álbuns que tiveram notas ruins, o que é uma coisa assim bem interessante da gente imaginar. Então a nossa avaliação aqui vai até mais ou menos no começo de 70 ali, 73, 74 de Metacritic, tá? E aí abaixo disso daí a gente vai discutindo. Antes da gente começar é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um vídeo, posta no seu Instagram, me marca que eu vou repostar você. Vamos começar com o disco Poster Girl da Zara Larsson, que teve aí um número 72 no Metacritic. Infelizmente, gente, esse álbum, por mais legal que ele seja, ele demorou muito a ser lançado e isso foi uma das coisas que a crítica meio que caiu matando. Fora também algumas outras coisas no aspecto de originalidade da artista, que foi um dos pontos que eles mais ficaram batendo em cima. Esse álbum é o terceiro disco de estúdio da Zara Larsson e foi lançado como seu também segundo disco de forma internacional. Esse álbum foi precedido pelos singles Love Me Land, Wow e Talk About Love. Esse álbum recebeu um relançamento bem recente e a Zara anunciou que vai embarcar oficialmente na turnê deste álbum. Porém, assim, a crítica foi bem dura com ela, começando aí com a Pitchfork. Pitchfork disse, ela está tão extasiada com esta visão idealizada de uma estrela pop que não deixa espaço para aprender sobre a mulher por trás do microfone. The Independent, também lá do Reino Unido, fez uma crítica bem dura a Zara, dizendo o seguinte: eu me pergunto se Zara Larsson se encaixou em seu tema. Eu sou obcecada pelo amor, ela disse a NME em uma entrevista recente. Então lutou para encontrar novas maneiras de explorá-lo, no geral. Porém, Poster Girl tem bops mais do que o suficiente para manter os fãs felizes. Ou seja, dando a entender que o álbum não tem de fato tudo aquilo que ela prometeu para a revista NME e que de fato ela fez um disco voltado com coisas mais marcantes mesmo para os fãs se divertirem e dançarem. A Beats for Minute disse o seguinte sobre o disco Poster Girl: esse álbum é um passo à frente em uma direção um pouco mais concisa para Zara Larsson, mas poderia ter usado alguns ajustes para comprometer totalmente com sua visão. Ela criou um álbum que é assumidamente romântico e divertido, mas carece de consistência em termos de produção. Ao lado do disco da Zara Larsson, nós temos o Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, da Demi Lovato, que, assim, preciso dizer pra vocês, eu não concordei de maneira nenhuma com as críticas, inclusive achei, assim, bem cruéis. Esse álbum vem depois de um momento de overdose da vida da Demi, onde ela basicamente ficou entre a vida e a morte. Então nesse álbum ela basicamente conta sobre os seus traumas e como ela começou novamente a sua jornada pessoal. O problema foi que a crítica viu que esse álbum fala muito mais dos traumas do que de fato o recomeço de Demi, o que eu discordo completamente, mas foi o que eles mais abordaram. Vamos começar a ler algumas dessas críticas. O The Guardian disse, é um álbum ao mesmo tempo chocante, louvável e um pouco desanimador. Esse álbum promete com o seu título um recomeço, mas não está claro quando ela deseja começar de novo. O AllMusic disse o seguinte sobre esse álbum: a franqueza de Demi é desarmante, forçando um ouvinte a levar em conta uma profundidade da distinção da cantora, mas o álbum funciona melhor quando vira para um território mais leve, deixando os ritmos lisos de R&B e ganchos açucarados levarem a emoção dela longe.
Eles basicamente quiseram dizer que meio que tipo assim, as partes mais dolorosas do álbum é meio que uma coisa que o público é forçado a escutar pela mensagem, mas que o álbum definitivamente fica bom no seu universo quando a Demi vai para outros tipos de música que não tem tanto esse tipo de perspectiva. O que eu discordo completamente, já que o álbum tem essa proposta de falar dos traumas. Então pra que ela vai somente falar de coisas bonitas? É uma crítica um tanto estranha. Depois nós temos aí o Nobody's Listening, do Zayn, que se tornou meio que tipo assim, um dos álbuns esse ano que o pessoal mais ficou, vamos dizer assim, decepcionado no aspecto da crítica, em que ficou em número 63 nas críticas. O The Telegraph fez uma crítica bem dura ao álbum, dizendo o seguinte: embora os materiais que acompanham Nobody's Listening insiste que é um registro mais pessoal de Zayn até agora, e que também é aquele sobre ele mais teve o controle pessoal, é difícil encontrar muitos vestígios de fato sobre quem ele é aqui. O The Independent também fez uma crítica relacionada a isso daí, dizendo o seguinte: não oferece narrativa para falar, é apenas breves vislumbrantes de personalidade. É um manjar branco de R&B diluído, cada música deslizando indolentemente para a próxima. Ou seja, eles basicamente disseram que o álbum não tem nenhum tipo de personalidade marcante, que é somente um álbum pop para o momento. Outra pessoa que teve uma nota ainda pior do que o Zayn, que eu assim não concordo de maneira nenhuma e que eu achei que as pessoas deviam levar bem mais em consideração, foi o Justin Bieber com o álbum Justice, que veio logo após o desastre que foi o disco Changes. O álbum foi lançado 13 meses depois do seu último disco. Conta com participações do Khalid, do Chance the Rapper, Kid Laroi, Dominique Fike, Daniel Caesar, Giveon, Bean, Burna Boy, Benny Blanco, assim como outras pessoas hiper importantes. O Observer deu uma crítica, vamos dizer assim, muito dura pro álbum, dizendo que era o registro mais engraçado sobre a pandemia. O The Telegraph também deu uma nota terrível pro álbum, dizendo assim que o Justin Bieber tá forçando ser uma coisa que ele não é, inclusive falando que a justiça que ele encontra e o poder da sua música de fato são menores do que de fato ele é. Olha só que coisa pesada. O The Guardian disse o seguinte: o que está visivelmente ausente são os tipos de hino pop acertados que apimentaram melhor o álbum de Bieber, o pós-colapso, o propósito de salvar a carreira. Nada aqui se aproxima de um status como Love Yourself ou What Do You Mean. É isso. Mas será que a proposta do álbum realmente era ter esse tipo de música? Eu às vezes acho que a crítica fica demais, muitas vezes esperando dos artistas algum tipo de coisa que é confortável e não permite que o artista inove, coisa que eu já percebi que no Justice ele foi muito mais assim íntegro do que ele foi no Changes. E a bomba atômica, segundo a crítica, do primeiro semestre de 2021 foi o álbum Georgie do Maroon 5, lançado recentemente, que passou batido por todo mundo. Eu preciso dizer pra vocês que eu fui descobrir esse álbum, ele já tava com algum tempo de lançado, e aí eu até comentei no meu Twitter, eu falei, gente, como assim o Maroon 5 lançou um álbum? Ninguém tá comentando sobre isso, eu não vi nem a própria gravadora do Maroon 5 promovendo isso daí. E agora, José? Então assim, vamos comentar um pouco sobre o que a crítica falou desse álbum. O Sputnik Music começou detonando o álbum dizendo o seguinte: cada canção sobrepõe o canto rap desajeitado de Adam Levine, sobre batidas de trap mais sinistras e indutoras, e na maioria das vezes ele soa como um padrasto de meia-idade tentando soar descolado para se dar bem com seu enteado. A Paste Magazine também deixou uma crítica bem triste ao álbum, dizendo o seguinte: um punhado flácido de tendências pop que já passaram há muito tempo e melodias tão transparentemente desanimadas que mal soa como uma pessoa realmente viva fazendo. The Guardian também massacrou o álbum falando o seguinte: ele opta por ficar em seu caminho, uma infinidade de tropos pop bem usados no século XXI. Sons house tropicais, sintetizadores flutuantes, pós-Tame Impala, mas nada que você descreveria como novo na música por letras. A Pitchfork, como sempre, vem para poder fechar o massacre, dizendo o seguinte sobre
sobre o álbum. George salta entre a neblina eletropop difusa, balanços de casa tropical, uma aparência esquecível de Stevie Nicks. Está muito desordenado para afundar, muito mole para acartar. Pra não entender que o álbum realmente é meh. Só que será que é tudo isso mesmo, gente? Será que é tão meh assim? Você ouviu o George? Você não ouviu o George? Comenta aqui o que vocês acharam disso. Assim, a gente fecha esses daí como os álbuns que a crítica mais massacrou nesse primeiro semestre. É óbvio que existem outros álbuns que foram muito massacrados também, mas são álbuns mais desconhecidos pela grande parte do público, principalmente aqui do canal. Então não tem por que eu trazer pra vocês, mas sempre que vocês quiserem dar uma conferida no que tá em alta, no que tá em baixa nas críticas, dá uma passadinha no site do Metacritic, que lá tem muita coisa legal para vocês poderem ver, tá? Quero saber de vocês agora, vocês concordaram com essas críticas? Vocês acharam essas críticas estranhas? Comenta aqui para eu poder saber de tudo, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.